Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus Ele nos concede, nós estarmos aqui nessa manhã, louvando e engrandecendo o seu nome. Então, regozijemos e nos alegramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é fiel em todo o seu propósito. Amém? Mais uma vez, Pastor Carlos Salles com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Temos aí um imenso prazer de estar nesta manhã falando um pouquinho das coisas de Deus. Eu quero trazer aí para os amados irmãos uma palavra que está no Salmo 37, amém? Que diz assim: não te indignes por causa dos maus feitores, nem te inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia! Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o dia, o grande dia, o dia do Senhor. Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para o derrubarem, o pobre e o necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes será enterrada no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas o ímpio perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta
e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalarão. Os ímpios espreitam o justo e procuram matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando, a nossa irmã Noemi, que Deus esteja aí operando também na vida das amadas irmãs, que Deus esteja aí dando uma semana abençoada às amadas irmãs. Amém? Deus esteja aí assistindo também a nossa irmã Fabiana, filha da nossa irmã Marina, que o Senhor esteja com suas mãos poderosas sobre ela, trazendo aí o alívio, de suas dores, cicatrizações, de tudo que se pode fazer o Senhor. E o seu milagre nesta manhã estará sobre a senhora, sobre a sua família, que Deus possa aí estar operando de uma maneira maravilhosíssima, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós trouxemos uma palavra aí sobre um homem bom, sobre o justo, e na sua justiça, amados irmãos, Deus contempla, Deus opera. E é um salmo grande, e é um salmo a qual a gente vê as maravilhas de Deus acontecendo. E Davi, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Muitas vezes, amados irmãos, nós olhamos para a nossa direita, para a nossa esquerda, e muitas vezes olhamos e vemos o jardim do nosso vizinho muito mais bem cuidado que o nosso. Talvez são diversas outras coisas, conforme carro, conforme tudo que se pode ter, mas o Senhor, ele vem e ele fala que muitas vezes tais situações são conseguidas de modos ilícitos, e isso é mal diante dos olhos do Senhor. Quando você conquista os teus sonhos, aquilo que você tem colocado como projeto diante de Deus, e você conquista essas coisas com os teus próprios esforços, com o suor do teu rosto, isso tem um valor diferente, isso tem um valor tanto para você conforme para Deus, conforme no mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós vivemos em uma luta constante
a respeito da carne e do espírito. E um opõe contra o outro. E a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar clamando ao Senhor a respeito de tudo isso. Aqui em Gálatas capítulo 5 ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Quando você lança a mão de coisas ilícitas, coisas fáceis e coisas sorrateiras, ludibriando, você novamente se coloca debaixo de servidão. E a nossa luta da carne contra o espírito, ela grita e ela fala: não, eu estou aqui num esforço enorme, e esse esforço que eu tenho feito é um esforço parece desumano, sobrenatural, e eu estou aqui chiando, estou vendo o outro ali com a facilidade. Eu passo o dia todo trabalhando, de 7 a 5 da tarde, só 1 hora de almoço, enquanto o outro, ele chega às 7 horas no trabalho, ele sai, ele fica voando, ele só bate o cartão, ele volta aqui na hora do almoço, na hora do almoço ele sai, vai passear, só volta às 5 da tarde para bater o cartão, e esse serviço fica me sobrecarregando. E assim tem sido a luta de muitas pessoas, e o Senhor, ele vem nesta manhã e diz assim: não façam mesmo, porque, aleluia, essas situações sempre vêm com justiça, e tudo que tem sido defraudado vai ser pago por aquela pessoa que tem agido desonestamente. E aí no verso 2 diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar a ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas
Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se servimos em espíritos, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, amados irmãos, precisamos entender que o Senhor ele tem falado para mim e para você a respeito de nós estarmos no centro da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, amados irmãos, é que nós tenhamos um alvo. E o alvo que nós devemos ter é Cristo. Que nós venhamos pisar as suas pisadas, que nós venhamos caminhar os seus caminhos. Que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos firmar os nossos passos. Porque na nossa luta, na nossa indignação, muitas vezes nós temos a tendência de estar pecando, a tendência de estar voltando às práticas antigas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar força, porque somente o Senhor pode dar vitória, somente o Senhor ele pode entrar com as providências na minha vida e na tua vida. Então, não lancemos mão das facilidades mundanas, não lancemos mão do sexo fácil, não lancemos mão daquilo que tem sido a destruição da humanidade, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo estar em tempo oportuno, abraçando as oportunidades que Deus, que Cristo tem dado para a minha vida, para a minha pessoa, para a tua pessoa. Que em nome de Jesus Cristo venhamos valorizar o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Que esse sacrifício não seja vão na minha vida e na tua vida, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar olhando e contemplando e falando, não, verdadeiramente, meu Deus, Ele vela para que essa palavra ela venha se cumprir na minha vida e na vida do meu irmão. Eu não posso andar por caminhos tortuosos, mas como luz no meio das trevas, como sal da terra e luz do mundo, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui, o Senhor tem me colocado como luzeiro, o Senhor tem me colocado como tempero na hora que as conversações elas tendem a acalorar e muitas vezes chega às vias de fatos, mas eu sou aquele que o Senhor tem chamado de pacificador, aquele que faz a diferença na hora que as trevas tendem a entrar pelo meio do lugar onde eu estou. Eu sou o diferencial, porque o Senhor ele tem me colocado como esse diferencial. E nós não podemos ser diferencial, meu amado irmã, minha amada irmã, dizendo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós precisamos entender, amados irmãos, que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós projetamos diante de Deus, não aquilo que falamos.
porque precisamos entender que há diferença naquilo que eu faço e daquilo que eu falo. Nós precisamos entender, amados irmãos, aquilo que eu faço está patente aos olhos de Deus, aquilo que eu faço o Senhor tem assistido e o Senhor tem, aleluia, colocado em pauta. E naquele grandioso dia e glorioso dia, eu estarei na presença do meu Mestre e Ele abrirá o livro das obras diante da minha presença e falará para mim: olha, você entrará aqui na Jerusalém Celestial porque está escrito a respeito de você e eu vi todas as suas obras que você tem feito diante de mim e eu achei que essas obras foram corretas, de acordo com a minha Sagrada Escritura. E de outra forma, ele dirá: aqui está o livro das obras e eu tenho olhado que conforme eu disse a respeito de minha palavra e a respeito dessa palavra que eu tenho trago na minha Sagrada Escritura, você não andou de conformidade com ela. Você até falou a respeito dessas palavras, foi muito bom o que você falou, mas você fez totalmente ao contrário daquilo que você pregava. Então aí eu serei lançado na fornalha de fogo, porque tudo aquilo que eu falei para as pessoas fazerem, eu mesmo não fiz. Então, amados irmãos, diz o Senhor: porque cedo serão ceifados como erva, e murcharão como a verdura. Esses são os tais que praticam iniquidade. Diz o Senhor, através do Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O Senhor, Ele tem cuidado. Não faltará para ti o pão, não faltará para ti a presença do glorioso de Israel. Não faltará para ti uma porta aberta, não faltará para ti o pão que desce do céu. Ele será alimentado, diz o Senhor. No verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra. Aleluia, e serás verdadeiramente alimentado. Verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará você sobressair a respeito da justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Está falando de justiça, de honestidade, de integridade, de caráter. E muitas vezes, amados irmãos, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. Nós precisamos entender que Deus, o Deus de Israel, Ele quer forjar o nosso caráter. Deus, Ele quer mudar tudo dentro de nós. Ele quer fazer com que nós sejamos verdadeiras pessoas de caráter, de boas índoles, assim conforme o seu caráter. Assim conforme as pisadas de Cristo têm que ser as minhas pisadas, e nós temos que andar de conformidade a tudo que o nosso Mestre falou para nós. Muitas vezes nós estamos diante de uma pessoa que tem julgado todos aqueles que estão diante da sua volta, e no nosso pensamento a gente só fica maquinando, não, está falando mal dos outros, mas ele não olha para o que ele tem feito. Muitas vezes assim Deus tem olhado do alto céu e tem contemplado a minha procedência, a tua procedência diante dele, o meu caminhar, o teu caminhar diante dele. Então que venhamos em tempo oportuno, e esse é o tempo oportuno, esse é o tempo que Deus tem nos dado para nós nos limparmos, esse é o tempo oportuno para nós estarmos nos achegando mais a Deus e recebendo mais através do teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo do Senhor, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ser convencidos do pecado para abandonar o pecado, da justiça, porque Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância do homem, mas ele não considerará o justo por injusto.
nem o injusto por justo. Então a justiça de Deus, ela se fará, mesmo Ele gostando de você, mesmo Ele vendo você pregando a sua palavra, mas se você errar, você será condenado. Não há meio termo, não há jeitinho brasileiro diante de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele vem e Ele fará sua justiça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Diz, aleluia, o verso 5. Oh, aleluia. Vou ler aqui o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. São promessas de Deus para a minha vida, são promessas de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele tem falado que aquele que pratica o que é certo, aquele que anda praticando a justiça de Deus, ele andará em abundância de paz na presença do Senhor. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo fazer a sua vontade, que a vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Diz o verso 2, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os retos, os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. É o Senhor quem tem trago para mim e para você, é o Senhor quem tem olhado para mim, é o Senhor quem tem executado a sua justiça na minha vida e na vida da humanidade. Nós precisamos entender. Tenha aí uma história que eu costumo contar aí de ilustração, ela fala sobre um homem que foi julgado injustamente e ele foi ali levado naquele julgamento como bode expiatório. E aquela situação que armaram naquela cidade era um pobre, uma pessoa que vivia honestamente, e todos sabiam que ele era honesto, todos sabiam que ele tinha boa índole, mas as forças daquela cidade, as forças que dava diretrizes àquela cidade, conforme pessoas de altas patentes levaram ele a julgamento porque queria absolver uma outra pessoa que tinha uma posição social também muito elevada, e aquele pobre sendo condenado, para eles tanto faz como fez. Então naquele grande momento eles colocaram 2 papéis como um salvo-conduto para aquele pobre, mas aqueles 2 papéis como salvo-conduto, todos os 2 papéis, eles estavam escritos culpado e culpado. Naquela situação que eles daria àquele homem, eles levaram aquele homem a julgamento. E quando deu o veredito deu a oportunidade deles daquele homem escolher um daqueles papéis.
e ele seria condenado de outra forma. E Deus abriu uma porta para ele naquele momento, e ele pegou o papel que estava escrito culpado e ele comeu o papel, ele engoliu o papel. E naquela situação, todo o pessoal daquela cidade que estava diante do julgamento ficaram indignados. E ele diz assim: o papel que eu comi é o contrário daquele que está aí. Então vocês, abrindo outro papel, vocês saberão qual é a minha sentença. E eles olharam no outro papel, estava escrito culpado. E o outro papel que ninguém viu, pois ele comeu, que estava escrito culpado, mas ele ficou como inocente. Porque só poderia ter nos papéis duas opções, culpado e inocente. E se ele apresentou o papel que está sobre a mesa ali como culpado, ele poderia só ter engolido o papel que estava escrito inocente. Muitas vezes, amados irmãos, nas circunstâncias da nossa caminhada, Deus vai abrindo portas para que eu e você venha entrar. Deus vai abrindo portas para que nós venhamos escapar das mãos dos opressores, das mãos do mundo mau. A palavra do Senhor diz que o inimigo vem por um caminho contra ti, mas por 7 ele tem que fugir. O Senhor, ele velará pela palavra dele para se cumprir na tua vida. E nós glorificamos, nós exaltamos, nós magnificamos o nome do Senhor nessa manhã. E nós dizemos ao Senhor: Senhor, venha e faça de nós instrumentos de tua paz. Venha nos transformar, ó Deus, nessa manhã, pois é o intento, é o desejo do nosso coração. Pois nós precisamos, ó Deus, das tuas mãos poderosas. Nós precisamos do agir do teu Santo Espírito. Nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, ser uma bênção nas tuas mãos. Então, fortalece-nos com a beleza da tua santidade. Prospera, Senhor Deus de Israel, a nossa caminhada. Faça com que sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Esteja aí, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalecendo-nos na tua gloriosa presença. Que sejamos uma bênção nas mãos do nosso glorioso Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de estar falando mais aos amados irmãos, mas já estou olhando as horas aqui, as horas já se avançaram. Eu tenho aí os compromissos do trabalho diário e eu tenho daqui a pouco sair para ir para o meu trabalho. Então que Deus esteja abençoando meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus esteja operando na vida de cada um, que possamos, em nome de Jesus Cristo, lançar mão daquilo que é reto, daquilo que é correto diante do nosso Deus. Que venhamos sair aí de situações, conforme diz o Salmo 1, né? Que diz aí que nós venhamos fugir da roda dos escarnecedores, que nós não venhamos nos assentar, mas que venhamos aí praticar o bem, viver diante daquele que vive e reina para sempre, daquele que nos conduz a caminhos verdadeiramente retos, daqueles que nos conduz a passos verdejantes, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha aí operar de uma forma abundante e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês nessa segunda-feira, que esteja dando uma semana gloriosa, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja aí protegendo e guardando a todos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder,
Receba um abraço do pastor Carlos e que o Espírito Santo do Senhor esteja abraçando você e aonde você estiver, com seu abraço glorioso, com seu abraço de paz, te concedendo graça e glória, te concedendo aí o teu milagre, aquele milagre que você tanto precisa, em nome de Jesus Cristo. Então, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz.